correr. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a essa reflexão que nós faremos nesse momento da palavra, no 33º domingo do tempo comum. Nós tão fracos, nós tão... A palavra de Deus para nós hoje, nesse 33º domingo do tempo comum, se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25. Nesse Evangelho, nós vemos nosso Senhor nos contar uma parábola, falando para nós sobre um senhor que desejava fazer uma longa viagem, mas antes disso ele confiou seus bens, os talentos, aos seus servos. A um ele confiou 5 talentos, a outro ele confiou 2 talentos e a outro ele confiou 1 talento. Esses que tinha 2 e o que tinha 5 se apressaram em fazer com que esses talentos dados pelo Senhor se multiplicassem, enquanto o outro, temeroso, ele decidiu abrir um buraco no chão e cavar esse buraco e enterrar esse talento. O que essa palavra de Deus quer falar para nós hoje? Ela quer falar para nós a respeito do dom. A nossa vida como um dom que deve ser dado pelos outros. Chama a minha atenção a primeira vez que eu li esse evangelho, justamente o versículo que nos diz que o dom foi dado na medida da nossa capacidade. Todos nós, meus irmãos, somos compostos de qualidade, somos compostos de defeito, temos muitas coisas que trazemos dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa história de vida. Mas o legal dessa história é perceber que Deus quer se utilizar justamente disso que nós trazemos em nós. Deus se utiliza dos nossos dons, da nossa vida, para aí multiplicar a sua vida, para aí multiplicar os seus dons. Assim, também todos nós devemos reconhecer que nossa vida é um verdadeiro dom de Deus, que Deus ele faz multiplicar na nossa vida outros e outros muitos dons. Mas às vezes corremos a tentação, e é muito mais fácil de, em vez de multiplicarmos os dons que nós temos, que Deus nos deu, colocando esses dons a serviço, nós queremos muitas vezes guardar esse dom para nós. Nós queremos enterrar esse talento que nós temos dentro da nossa vida, dentro da terra árida do nosso coração. E assim esse talento, em vez dele se multiplicar, em vez dele crescer, ele se encerra dentro de nós mesmos. Assim, o texto ele chama a nossa atenção para que nós possamos, através da nossa vida, colocarmos esse dom que nós temos dentro do nosso coração, dentro da igreja, que é esse grande banco, para que nós possamos fazer com que esse dom dentro de nós e na igreja, ele cresça, se multiplique e dê vida. Somos chamados a sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para que nós possamos fazer da nossa vida um verdadeiro serviço. E nosso Senhor é o nosso grande exemplo nisso. Ele não poupou nem a última gota de seu sangue. Tudo ele doou por amor. Tudo ele deu para nós, para que a vida de Deus pudesse se multiplicar na nossa vida. Então, meus irmãos, nós devemos justamente olhar para esse grande exemplo que é nosso Senhor e aprender com Ele, que a nossa vida, ela não deve ser retida para nós, mas ela deve ser dada como um serviço de amor para os irmãos. E, meus irmãos, convido vocês a refletirem sobre isso, sobre essa lógica do dom que é a nossa vida. E assim, aproveitemos que temos o hoje ainda. Nós não sabemos a hora que nós vamos partir dessa vida e não sabemos a hora que o Senhor nos virá novamente. Então temos que aproveitar o hoje. São Paulo fala para nós na carta aos Tessalonicenses, que é a segunda leitura deste domingo, a respeito do povo que esperava ansiosamente a volta do Senhor e se perguntava quando que ele vai voltar. E São Paulo responde para ele: vigiai, ele virá como um ladrão. Então temos de aproveitar que a nossa vida está aqui no hoje. E a gente deve colocar essa vida a serviço dos nossos irmãos. Vamos pedir a Deus essa graça do Espírito Santo
para que nós possamos entender que a nossa vida ela é serviço para os nossos irmãos. Que a Virgem Maria, ela que também foi a mulher do serviço, interceda para cada um de nós, para que assim nós possamos, quando chegarmos diante de Deus, apresentar para Ele não uma mão vazia, mas uma mão repleta de dons que foram multiplicados na nossa vida. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vocês que chegaram até aqui, eu convido que vocês possam fazer com que essa obra de evangelização do nosso seminário chegue a outras pessoas também, assim como atingiu você. Então, curta, comente, compartilhe, divulgue para os seus amigos, para que essa palavra possa realmente chegar até outras pessoas. E se inscreva na nossa página. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e possam ter um ótimo e santo abençoado 33º domingo do tempo comum. Que Deus os abençoe e um forte abraço a todos.